Bom, pessoal, então eu escolhi alguns exercícios da lista 1 para fazer. Alguns foram pedidos de alunos e outros eu que escolhi para a gente fazer aí uma revisão dessa parte de cinemática, lançamento de projéteis, movimento circular e leis de Newton para a prova. Bom, então o primeiro exercício que eu escolhi é o exercício 5, então deixa eu mostrar qual que é o enunciado dele. Bom, o exercício 5 tá aqui embaixo, ele fala o seguinte: a velocidade de uma partícula é dada por v de t igual a 8t menos 7, onde v está em metros por segundo e t em segundos. Aí ele pede para calcular a aceleração média no intervalo entre 3 e 4 segundos. Depois ele pede para determinar a expressão a de t e fazer os gráficos de v de t e a de t. E determinar o x de t, posição da partícula em função do tempo, por integração, e usar esse resultado para determinar seu deslocamento durante um intervalo de 2 a 6 segundos. E ele pergunta qual que é a velocidade média nesse intervalo de tempo. E depois tem uma distância, tem um item D, que pede qual que é a distância D percorrida no intervalo entre 0 e 2 segundos. Bom, então, o item A pedia a aceleração média, né, entre 4 e 3 segundos. Então, a aceleração a gente calcula pelo ΔV dividido pelo ΔT. A gente tem a expressão de V de T. Então, a gente calcula facilmente quanto que vale o V no tempo igual a 4. Então, é só substituir aqui nessa expressão de cima. Peraí, deixa eu pegar meu lápis. Então, basta você substituir aqui nessa expressão de cima o t igual a 4. Então, isso vai te dar 25. Depois você substitui nessa expressão de cima o t igual a 3, isso vai te dar 17. E aí você faz que a aceleração é o v de 4 menos v de 3 dividido por 4 menos 3, que é o seu ΔT. E aí você chega nesse valor aqui. Então, esse primeiro item era simples, né? Era fácil. Já o item B, ele pediu para a gente calcular a expressão da aceleração. Como que a gente calcula a expressão da aceleração? A aceleração ela é dada por dv dt, então é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a gente pega essa expressão do v de t e deriva. Então, essa é a expressão do v de t e a gente tem que derivar em relação ao tempo. A derivada de 8t fica só o 8 e a derivada de 7, como ela é uma constante, fica 0. Então, no fim, a aceleração deu 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Isso a gente poderia já concluir apenas comparando essa expressão da velocidade com a expressão da velocidade no movimento uniformemente variado. Então, a gente sabe que num movimento uniformemente variado, vale essa expressão aqui, V igual a V0 mais AT. Então, comparando com a expressão que a gente tem, V de t menos 7 mais 8t, a gente já encontraria que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. E a gente já encontra até a velocidade inicial, que é menos 7. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é dado por essa expressão, e essa expressão ela é uma reta. Então, quando o tempo é 0, a velocidade vale menos 7, ela cruza o eixo aqui em 7 sobre o 8, e ela é uma reta conforme eu desenhei aqui. E a aceleração a gente já viu que é constante, ela vale sempre 8 metros por segundo ao quadrado. Então, o gráfico da aceleração é apenas uma constante na direção do 8 aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, e como que a gente acha o x de t por integração? A gente sabe que a velocidade ela é dada pelo dx dt. Então, você pode jogar o dt para o outro lado, integrar dos dois lados. Então, vale essa expressão aqui.
Então, o x ele vai ser a integral do v de t dt. A integral de um polinômio a gente já viu como é que faz. O 8 ele é uma constante, ele continua lá para esse primeiro termo. E a integral de t dt, a gente já viu que é o t quadrado sobre 2. Então, a gente soma lá no expoente mais 1 e divide pelo expoente mais 1 aqui embaixo. Então, o expoente inicial era 1, então a gente soma mais 1, fica t quadrado, e aqui embaixo a gente tem que dividir por 1 mais 1, que é o que apareceu lá em cima. Então, apareceu aqui, né, t quadrado sobre 2, e a integral de menos 7 vai ser o menos 7 vezes o t, mais uma constante de integração, porque quando a gente derivar isso aqui, a gente tem que voltar na expressão do v de t, e a derivada de uma constante ela é nula. Bom, então a expressão do x de t dá isso aqui, x0 menos 7t mais 1 meio de 8t quadrado. E a gente também pode comparar com aquela expressão do movimento uniformemente variado, que é o x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Então, sabendo o v0 e sabendo a aceleração, a gente poderia ter escrito direto quanto que vale essa expressão do x de t. Mas o exercício pediu para a gente fazer por integração, então por isso que a gente integrou, mas no fim tem que dar a mesma coisa. E vocês podem ver que deu, então tá tudo bem. Então vamos para a próxima página. Bom, ele pedia também no item C, tinha mais um item lá no item C. Deixa só eu abrir aqui, pessoal, a lista para ficar mais fácil para mim. Bom, então no item C, ele pedia para determinar o x de t, e ele também pede para usar esse resultado para determinar o deslocamento durante o intervalo de 2 a 6 segundos. Então, ele pediu para determinar o deslocamento. O deslocamento, ele só depende da posição final e inicial. Então, basta eu calcular quanto que vale o x no tempo final, o x no tempo inicial e fazer um menos o outro. Então, ele falou de 2 a 6 segundos. Então, o x no tempo 6, basta substituir na expressão do x de t, t igual a 6, então vai dar 102, mais um x0, que eu não sei quanto que vale, então eu deixei aí na conta. Que é isso aqui. E o x de 2, substitui o tempo por 2, você chega nisso aqui também, dependendo desse x0, já que ele não me falou quanto que vale o x0. Então, o x de 6 menos o x de 2 vai dar 100 metros. É só fazer um menos o outro. Esse é o deslocamento entre o intervalo de tempo de 2 a 6 segundos e ele só depende da posição final e inicial. Aí depois ele também me pede, nesse mesmo item C, qual que é a velocidade média nesse intervalo de tempo. Então, a velocidade média vai ser o ΔX pelo ΔT. O ΔX a gente já viu que vale 100. O ΔT, ele deu um intervalo de tempo de 4 segundos, então isso deu 25 metros por segundo. Então, vamos para o item D. No item D, ele pedia a distância D percorrida no intervalo de tempo de 0 a 2. Bom, então agora a distância percorrida, você considera tanto o tanto que ele andou voltando, quanto o tanto que ele andou indo para frente. Então, se a gente fizer pelo gráfico, o que é a distância percorrida? É a área sob a curva. Só que no caso, como a gente quer a distância total percorrida, a gente vai pegar essa área que está abaixo da curva, que é essa área que eu pintei de verde, como módulo, porque a gente quer a distância total percorrida. Então, essa área aqui que eu pintei de verde, ela vai ser a área desse triângulo, que é 1 meio da base vezes a altura. A base é menos 7, a altura é 7 sobre 8, então vai dar isso aqui.
menos 49 por 16. É uma área negativa porque está abaixo do eixo OX, né? A área 2, ela vai ser a área desse triângulo vermelho aqui. Então, vai ser, de novo, 1/2 da base vezes a altura. A altura é 9, por quê? O V de 2, ele quer de 0 a 2, né? Então, eu estou calculando essa área vermelha, que vai de 7/8 até 2. O V de 2, basta substituir t igual a 2 na expressão da velocidade. Então, vocês vão encontrar que vai dar 9 metros por segundo. Então, a área 2 vai ser 1/2 de 9 vezes, que é a altura, vezes a base. E a base é esse espacinho aqui de 7/8 até 2. Por isso que eu coloquei 2 menos 7/8. Então, fazendo as continhas, isso vai dar 81 por 16. Então, a distância D total percorrida vai ser a soma dos dois. Só que o A1 eu vou pegar em módulo, porque ele quer a distância total percorrida. Então, não importa se estava voltando ou indo. Esse 7/8 eu encontrei pela expressão da velocidade. Então, a velocidade é 8t menos 7. Então, quando que a velocidade é 0? C iguala isso a 0. E você vai encontrar que isso ocorre para o tempo 7/8. Tudo bem? Bom, então a distância D percorrida vai ser a soma desses dois, só que o A1 eu pego em módulo, então foi isso que eu coloquei aqui, A1 em módulo mais o A2, fazendo as continhas, isso vai dar 130 por 16, que é 8,125 metros. E, de novo, nós pegamos o A1 em módulo, porque nós queríamos a distância percorrida. Agora, se o problema pedisse o deslocamento, igual no item C, que a gente calculou um deslocamento, como que a gente faria? Aí você faria essa conta utilizando os sinais das áreas. Então, como você só quer o deslocamento, então se ele voltou e depois foi um pouquinho, só importa o tanto que ele realmente foi para frente, o tanto que ele realmente foi para trás. Então, você levaria em conta o sinal das áreas, no caso do deslocamento. Então, eu fiz aqui só para exemplificar para vocês. O deslocamento, ele seria a área A1 mais A2, agora eu pego a A1 com sinal, e isso aqui, se vocês fizerem as continhas, vai dar 2. E vocês também poderiam fazer pela expressão do x de t. Então, se ele pedisse o deslocamento, só importa a posição final e inicial. Então, você poderia fazer pelo x de t. Ele pediu o deslocamento de 0 a 2, então você faria o x de 2 menos o x de 0, e isso também daria 2 metros. Então, só para vocês entenderem certinho como que você usa um gráfico para calcular a distância total percorrida, aí você usa as áreas em módulo, ou o deslocamento, aí você tem que usar tudo com sinal. E o deslocamento você também consegue do x de t, porque só depende da posição final e inicial, tá bom, pessoal? Então, esse era um exercício bem interessante, porque dá para trabalhar esses conceitos com vocês. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse exercício? Bom, então eu vou para o próximo. O próximo também é um exercício de cinemática, é o exercício 7. Então, só para vocês verem aqui qual que é o enunciado. Então, esse é o enunciado do exercício 7. Ele te dá um gráfico da velocidade em função do tempo, que é mostrado na figura 2.2. Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. E o que que ele fala? Ele pede o gráfico da aceleração e da posição x de t para o intervalo de tempo de 0 a 16 segundos. Pergunta quantos metros a partícula terá percorrido ao todo para frente e para trás no fim de 12 segundos e qual é o valor de x nesse instante. E ele também pergunta qual que é o valor de x em t igual a 16 segundos e o que isso significa. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa lista. Bom, então eu tentei reproduzir aqui o gráfico, né?
que ele mostra lá na figura 2.2. E no item A, ele fala para traçar o gráfico da aceleração e da posição no intervalo de tempo de 0 a 16. Então, pelo gráfico da velocidade, a gente já consegue saber quanto que vale a aceleração. Então, nessa primeira parte, a aceleração é positiva. Então, a gente tem aqui uma aceleração positiva. E como que eu calculo a aceleração? A aceleração é o ΔV pelo ΔT. Tudo isso eu tiro do gráfico. A velocidade ela variou de 0 a 12 no intervalo de tempo de 0 a 8. Então, vai dar isso aqui, 12 por 8, que no fim vai dar 3 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Isso nessa primeira parte aqui. Aí, nessa segunda parte, ela tem uma inclinação negativa, né? Então, a velocidade está diminuindo. E, de novo, como que eu calculo a aceleração nessa parte? Variação da velocidade pela variação do tempo. Então, vai ficar... A variação da velocidade é menos 12, menos a velocidade inicial, que também é 12. Então, vai dar menos 12, vai dar menos 24. E o intervalo de tempo aqui é de 8 até 12. Então, deu 4. Então, deu menos 6 metros por segundo ao quadrado. E aqui no trecho 3, que eu chamei de trecho 3, a velocidade é constante. Então, a aceleração é 0. Então, a 3 igual a 0. Então, é só você fazer um gráfico de aceleração por tempo, como esse aqui, onde você tem um valor positivo, um valor negativo e depois um valor 0. Esse valor positivo do A1 é 3/2 de metro por segundo ao quadrado. O valor negativo, que eu chamei de A2, é menos 6 metros por segundo ao quadrado. E aqui, de 12 a 16, a aceleração é 0. O gráfico de x de t, você sabe que você tem um movimento uniformemente acelerado. Então, você sabe que com a velocidade positiva, ele tem concavidade para cima. Com a velocidade negativa, ele tem concavidade para baixo. E no final aqui a velocidade é constante, então ele é uma reta nesse pedaço aqui. Tá bom? Bom, isso era o item A. Agora o item B. Quantos metros a partícula terá percorrido ao todo, para frente e para trás, no fim de 12 segundos? E qual é o valor de x nesse instante? Então, vamos lá para a próxima página. Ah, desculpa, gente, não era a próxima página, não. Eu coloquei aqui em cima pequenininho. Bom, então deixa eu pegar outra caneta aqui, verde. Então, a distância total percorrida até 12 segundos. Eu sei que ele quer a distância total percorrida porque ele fala explicitamente que ele quer quantos metros a partícula percorreu ao todo para frente e para trás. Então, ele quer a distância total percorrida. Então, quando a gente quer a distância total percorrida, a gente pega as áreas em módulo. Então, a distância total percorrida, de novo, ela é a área sob o gráfico, né, sob a curva. Então, a gente tem aqui a região laranja, que eu pintei de laranja, que é esse primeiro triângulo. Tem esse segundo triângulo, que eu pintei de vermelho, e esse terceiro triângulo, que eu pintei de azul. Então, a distância total percorrida vai ser a soma dessas áreas, e a azul eu vou pegar em módulo. Então, de novo, são áreas de triângulo, então vai ser 12 por 8 dividido por 2, vai dar 48. A área 2 vai dar 12 vezes 2 dividido por 2 vai dar 12. E a área azul vai dar menos 12 vezes 2 dividido por 2, que é a área do triângulo. Só que eu vou pegar em módulo, então vai ficar positivo. Então, no fim, a gente tem esses valores aqui e a soma deles dá 72 metros. E como que eu sei, então, quanto que vale o x de 8? Bom, quando ele chega aqui em 8, ele andou 48 metros, que é essa área, essa primeira área aqui. Aí, quando ele chega em 10, ele andou mais esse pedaço aqui. Então, deu 60.
que a gente já viu que a área desse segundo pedaço, desse segundo triângulo, vale 12. E no x de 12, ele voltou esse pedaço aqui. Então, o que ele andou aqui, ele voltou aqui. Então, o x de 12 fica o que ele tinha andado anteriormente, que é 48, mais 12, que é a área daqui, menos essa área daqui. Então, o x de 12, ele está no 48 metros. E se eu quiser saber, por exemplo, o x de 16, que é o que é pedido no próximo item? Bom, eu sei que no 16, ele andou essa área aqui, que agora é a área de um retângulo, que vai dar 4, né, de 12 a 16 dá 4, vezes esse menos 12, dá menos 48. Então, se no x igual a 12 ele tinha chegado no 48, enquanto ele vai do 12 para o 16, ele andou menos 48. Então, o x de 16 é igual a 0. Tudo bem? Então, aí o deslocamento para x igual a 12, x no tempo t igual a 12 é 48 metros. Você vai somando essas áreas, só que você vê que agora você tem aí de 10 a 12, você tem uma área negativa. Então, você usa ela com sinal para saber a posição exata, para saber o deslocamento. Tudo bem até aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Bom, então podemos ir para o próximo? Então, esse era, de novo, mais um exercício para a gente treinar essa questão de distância percorrida. Então, ó, a integral da curva, a gente faz, e o que a gente tem que fazer? Se a gente quiser a distância total percorrida, a gente vai usar as áreas em módulo. Se a gente quiser o deslocamento, a gente vai usar as áreas com sinal. Tudo bem? Então, esse era um exercício para mostrar isso para vocês de novo. Muito parecido com o exercício 5, né, conceitualmente. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse exercício? Bom, então eu vou para o próximo. Bom, o próximo é um exercício de lançamento de projéteis. Da lista que um aluno me pediu também para fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês qual que é o exercício. Esse exercício 25, uma bola sob ação apenas da aceleração da gravidade é atirada do chão para o alto. Sabe-se que em uma altura de 9 metros, sua velocidade, medida em metros por segundo, é dada por V igual a 7i mais 6j. Aí ele pede para calcular a altura que a bola subirá, a distância horizontal percorrida pela bola, o módulo da velocidade no ponto mais alto da trajetória, o vetor velocidade no instante em que a bola volta a tocar o solo. E aí tem mais um item sobre resistência do ar, para discutir o que aconteceria se você tivesse resistência do ar. Bom, então vamos lá. O que acontece? Esse exercício, ele é um exercício interessante porque ele não te dá os valores da velocidade em x e em y no ponto 00. Então, ele não te dá o Vx e Vy iniciais. Ele te dá um vetor velocidade numa determinada altura que ele escolheu aí como h. Então, a gente resolve igual a gente resolveu todos aqueles outros exercícios de projéteis. Só que a gente tem que descobrir quanto que vale o V0x e o V0y. Então, essa é a grande sacada do problema. Bom, então, como que a gente faz isso? Bom, primeiro eu desenhei um esquema aqui do que foi dado no problema. Então, a gente sabe que é um lançamento que sai do zero e volta
sai de y igual a zero e volta para y igual a zero, então ele é simétrico. E foi dado um vetor velocidade para uma altura h igual a 9 metros. Então, a gente tem esse vetor aqui, nessa altura, 9 metros. Então, como que a gente resolve esse exercício? Primeiro, a gente sabe que em y nós temos um movimento uniformemente variado, porque a gente tem a aceleração da gravidade. Então, como que é a expressão para o movimento uniformemente variado? É essa daqui, y é igual a y0 mais v0yt menos g sobre 2t quadrado. A gente também sabe que para o movimento uniformemente variado, vale essa expressão para velocidade, que é o v igual a v0 mais at, aí no caso fica vy igual a v0y menos g vezes t. E a gente também tem essa expressão 3 aqui, que é a expressão de Torricelli, que não depende do tempo. Então, vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2g vezes 1 ΔH. Já que agora a gente tem esse movimento, né? Em y eu chamei de ΔH. Em x, a gente sabe que é um movimento uniforme. Então, a gente tem que o x é igual a um x0 mais um v0x vezes o tempo. Movimento uniforme. E a velocidade em x, ela é sempre a mesma em qualquer ponto da nossa trajetória. Então, isso já nos ajuda, porque esse vetor velocidade dado, ele dá o Vx na direção y e o Vy na direção j. Esse Vx, a gente sabe que ele é o mesmo em toda a trajetória. Então, a gente já sabe que o V0x é igual a 7 metros por segundo. Mas vamos lá, como que a gente resolve esse problema? O item A pediu a altura que a bola subirá. Então, é a altura máxima que a bola sobe. A bola, ela vai subir, parar e começar a descer. Então, o Vy na altura máxima é 0. Então, a gente vai usar isso para achar qual que seria a altura máxima. Então, Vy igual a 0 na altura máxima. Então, eu usei direto essa expressão aqui de Torricelli. Fiz o V igual a 0. Então, a gente tem lá que o V0y ao quadrado vai ser igual a 2g ΔH. Então, esse ΔH aqui vai ser o h da altura máxima. Então, a altura máxima ela é dada por essa expressão e depende do V0y ao quadrado. Só que, de novo, o V0y não foi dado. Só foi dado o Vy quando ele está numa altura h igual a 9 metros. Como que a gente acha, então, quanto que vale o V0y? Bom, a gente sabe que foi dado isso aqui, né? Para h igual a 9 metros, vale essa expressão da velocidade. Então, a gente sabe que o Vy é igual a 6 metros por segundo para o h igual a 9. Então, vamos jogar isso nas outras equações que a gente tem para tentar achar quanto que vale o V0y. Então, vamos para a próxima página. Aí, aqui eu usei de novo a expressão de Torricelli, só para não ter que achar o tempo. Então, a gente tem um h e a gente tem uma velocidade final. E eu quero saber quanto que é a velocidade inicial, dado que o g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O Vy é 9. Então... Peraí, gente, deixa só eu ver se tem um... o Vy é 6, na verdade, né? Eu acho que eu errei a conta aqui, gente. Enfim, eu acho que eu coloquei... Ah, não, tá certo. Aqui que eu errei. Aqui, ó, Vy é igual a 6. A altura que é 9, eu me confundi com os números. Então, Vy é igual a 6 metros por segundo. Então, colocando naquela expressão de Torricelli, aqui tá certo. Vy ao quadrado é o V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes o ΔH. Então, ele saiu do zero e foi até uma altura de 9 metros. Então, isso aqui deu 36, é igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes 9 vezes o g, que é o z igual a 10. Então, a gente tem essa expressão, basta isolar o V0y e a gente chega que o V0y é raiz
de 216, que deu 14,69 metros por segundo. Então, a gente volta naquela expressão da altura máxima, que é o V0y ao quadrado por 2g. Só substituir esses valores e a gente chega aqui dá 10,8 metros. Então, essa era a grande sacada desse item A, que você consegue achar a altura máxima fazendo VY igual a zero, só que você precisa do V0y. E o V0y você encontra com esses dados do problema, já que a velocidade ela foi dada numa determinada altura. Então, você usa aí as expressões que você tem para achar o V0y. Agora, o item B, a distância horizontal percorrida pela bola. Bom, distância horizontal, a gente precisa usar as expressões em x. Então, a gente já sabe que em x nós temos um V0x vezes o tempo e o V0x ele é constante igual a 7. Então, o x é igual a 7t. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa do tempo que ele leva para cair. Então, a gente sabe que na altura máxima, o VY é zero. Então, a gente tem essa expressão aqui, o V0y é igual a GT, naquela equação 2 da página anterior. Então, com isso, a gente acha o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Pela simetria do problema, o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, já que ele saiu do solo e voltou para o solo. Então, o tempo total vai ser 2 vezes isso aqui, então esse é o tempo total que ele leva para subir e descer. Então, o x de t é dado por essa expressão, então o x total vai ser 7 vezes esse tempo aqui, que deu 20,56 metros. Tudo bem até aí, pessoal? Aí agora a gente tem o item C, que pergunta o módulo da velocidade no ponto mais alto da trajetória. Então, lá no ponto mais alto da trajetória, a bola está subindo, 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 aí ela para e começa a descer. Então, em Y ela para, mas em X ela tem uma velocidade que é sempre 7 metros por segundo. Então, lá no ponto mais alto, a gente tem só o Vx. O Vy ele é zero no ponto mais alto. Então, a velocidade ela vai ser dada apenas, o vetor velocidade, né? Nesse ponto aí vai ser dado por Vx na direção y, que é 7 na direção y. Então, o módulo da velocidade nesse ponto vai ser a raiz quadrada da componente ao quadrado, que dá 7 metros por segundo. Então, essa é a resposta do item C. O item D pergunta o vetor velocidade no instante em que a bola volta a tocar o solo. Bom, a gente sabe que em t igual a zero, a gente já encontrou que o vetor é dado por essa expressão aqui, o vetor velocidade. O 7i, que já tinha sido dado do problema, e o V0y, que a gente encontrou num dos itens anterior. Quando ela volta ao solo, o Vx continua o mesmo, e o Vy, a única coisa que acontece é que ele muda de sinal. Então, agora ele é negativo apontando para baixo, né? Ele está apontando contra o nosso eixo. Então, o vetor velocidade é 7i menos 14,69 na direção J. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse exercício? Se ninguém ficou com dúvida, agora eu quero ir para o exercício 29, que é um exercício de movimento circular, que é esse aqui. Uma partícula se desloca no sentido anti-horário sobre um círculo de raio 50 metros, como mostra na figura 2.5. Então, a gente tem aqui essa figura 2.5. Sua velocidade escalar é descrita pela equação v de t é igual a 8 mais 2t em metros por segundo. Determine o módulo do vetor aceleração e o ângulo que esse vetor faz com o eixo y
em t igual a 1 segundo, sabendo que nesse instante a partícula encontra-se na posição indicada na figura, que é essa figura, na figura 2.5, que é essa figura que está aparecendo aí para vocês. Bom, então vamos lá. Então, esse é o exercício 29. A gente tem a velocidade escalar, que foi dada, que é dada por essa expressão, 8 mais 2t. E como que a gente acha o vetor aceleração? Bom, a aceleração, ela é o dv dt, então você pode derivar essa expressão, só que acontece que esse e de θ, ele também, o versor, né, e de θ, ele também depende do tempo. A gente viu isso nas aulas de movimento circular. Peraí, tem uma pergunta ainda em relação ao exercício anterior, né? Desculpa, gente, eu não tinha visto. O que acontece? Tem uma pergunta aí no chat perguntando por que inverte o sinal do VY quando ele volta. O que acontece é o seguinte, na subida, você tem aqui o vetor apontando nessa direção. E na descida, ele está apontando nessa direção. Então, o Vx ainda tem o mesmo valor, mas o Vy agora está para baixo. Pela própria trajetória, você vê que agora o movimento da partícula é para baixo. Nosso eixo Y está aqui, o X está aqui. Como você tem esse movimento apontando para baixo, o vetor velocidade ele é negativo. Tudo bem? Tá, então vamos voltar lá para o exercício 29, que é um exercício de movimento circular. Bom, como que a gente calcula, então, o vetor aceleração? A gente deriva a expressão da velocidade. A expressão da velocidade ela é 8 mais 2t. Isso está na direção eθ. Então, a gente deriva essa expressão, só que a gente tem que levar em consideração que o eθ ele também depende do tempo. Então, a derivada vai ser 8 mais 2t na direção eθ. Como a gente tem um produto de duas funções, a gente tem que usar a regra do produto. Então, eu estou considerando que 8 mais 2t é uma função e o e de θ é outra. Então, eu vou derivar a regra do produto, como que a gente faz? É a derivada do primeiro, então, é a derivada do primeiro, aí você mantém o segundo mais o primeiro, derivada do segundo. Então, a derivada de 8 mais 2t vai sobrar só o 2. Então, esse primeiro termo aqui sobra só o 2, que é isso aqui. Agora, esse segundo termo aqui vai ficar o que está lá na frente, multiplicado pela derivada do e de θ. A gente viu nas aulas de movimento circular e está também nessa apostila aqui que eu estou compartilhando na lista, lá no final da lista tem uma parte de movimento circular, coordenadas polares. E lá vocês vão ver que quando você deriva o versor e de θ, ele dá menos ômega na direção ER. Então, isso aqui vocês podem pegar dessa apostila. Então, apareceu aqui menos ômega na direção ER. Então, e por outro lado, eu sei que o V é o ômega R, ou seja, o ômega é igual a V por R. Eu posso substituir isso na nossa expressão. E aí a gente vai ter, a gente já tinha o V aparecendo aqui, e agora isso aqui veio do ômega, né? O ômega é V dividido por R. Então, o que a gente chega? Que a gente tem um termo aqui, que é a nossa aceleração centrípeta, que é o V quadrado sobre R. Então, a nossa aceleração, o vetor aceleração, ele vai ser 2 na direção eθ, que é a derivada disso aqui na direção eθ, menos o V quadrado sobre R na direção ER. Então, é assim que você escreve o vetor aceleração no movimento circular. Você vai ter uma componente tangencial, que é essa aqui, que vem da derivada desse V, e uma outra componente que você nem precisa fazer toda essa conta que eu fiz, mas você pode escrever direto, que vai ser o V quadrado sobre R na direção radial, que é a aceleração centrípeta. E ela tem sinal negativo porque o nosso ER, a gente usa ele para fora. E a aceleração centrípeta aponta para dentro. Então, ele está contra o nosso referencial, tá bom?
Então, esse é o vetor aceleração. Então, no fim, eu escrevi ele, eu abri o que é a velocidade. Então, esse aqui era a velocidade, né? Apareceu lá um v quadrado sobre r. Então, a aceleração, ela vai depender do tempo, e a componente radial, ela depende do tempo dessa forma aqui. Bom, aí o problema pedia... Até me perdi aqui onde eu estava. É o 29, né, que a gente está fazendo? Bom, aí o problema pedia o módulo do vetor aceleração e o ângulo que este vetor faz com o eixo y quando t é igual a 1 segundo. Então, o módulo da aceleração. A gente tem essa expressão para aceleração e ela depende do tempo. Aí ele pergunta qual que é o módulo para o t igual a 1 segundo. Então, a gente pode simplesmente substituir aqui o 1, né, no lugar do tempo. Você vai ter lá um valor. O 2 continua lá, na direção é θ, e aqui você vai ter um valor que vai dar 100 dividido por 50 vai dar 2. Então, o módulo da aceleração vai ser a componente Eθ, a componente na direção θ vezes a componente na direção θ, que é isso aqui, mais a componente na direção radial vezes a componente na direção radial, que por coincidência também é 2, mas é negativo. Então, isso vai dar 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o R, ele virou 50 porque isso é um dado do problema. Um círculo de raio 50 metros. Então, eu só substituí os valores dados no enunciado. Aí o item C, que na verdade ele não chama de item C, mas eu chamei de C, qual que é o ângulo que este vetor faz com o eixo Y? Então, você tem lá um vetor, que é dado por isso, ele tem uma componente θ e uma componente radial. E ele quer saber o ângulo para o t igual a 1 segundo. Então, na verdade, eu vou usar esse vetor aqui para o t igual a 1 segundo. Então, eu sei que ele vale 2 na direção θ e 2 na direção radial apontando para dentro. Qual que é o módulo desse vetor? Ele está nessa direção aqui, né? Então, o vetor resultante está nessa direção aqui, que eu desenhei. E como que você acha o ângulo desse vetor com o eixo Y? Gente, eu vou aumentar aqui só para ficar mais claro. Então, ele está nessa direção e eu quero achar esse ângulo aqui. Então, eu tenho o Aθ, tenho o AR, tenho o módulo de A, eu facilmente consigo achar esse ângulo que eu chamei de beta. Então, a gente sabe que o seno de beta, ele é dado pela componente Aθ dividido pelo módulo de A. Então, basta substituir os valores que a gente já tem dos itens anteriores que a gente chega que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. O ângulo cujo seno de θ, o seno dele é raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que é o 45 graus. Então, aqui, o que a gente usou? A gente, aqui só para ficar mais clara a notação, né? A aceleração, ela tem uma componente Aθ, uma componente AR. Aí eu escrevi como versor, Eθ chapéu, ER chapéu, mas também poderia ser escrito dessa forma aqui, tá, gente? É a mesma coisa. E o módulo da aceleração, que foi o que a gente calculou aqui em cima, eu usei isso aqui. É a componente Aθ ao quadrado mais a componente AR ao quadrado. Então, foi isso que foi usado aqui em cima. Só para ficar as formulinhas claras para vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse exercício? Bom, aqui eu fiz só uns comentários nessa próxima página de como a gente poderia resolver esse exercício de forma mais clara. Porque talvez vocês acharam confuso essa parte, que eu fiquei derivando o V de T e derivei o versor. Então, assim, de forma prática, como que você poderia resolver esse exercício?
Você tem uma velocidade que é dada por uma certa expressão, e a gente viu que se você derivar ela, você tem o A de θ. Então, só de olhar para esse V de t, a gente já sabe que o que multiplica o tempo é o A de θ. Então, o A de θ é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E a gente também sabe que a componente radial da aceleração, ela é dada por V quadrado sobre R. Então, você tem o V, que é tudo aquilo ali, 8 mais 2t. Então, basta você substituir lá, V quadrado sobre R. E aí, a sua aceleração, ela vai ser dada pelo A de θ e na direção θ, mais o A de R e na direção R. Isso se o ER estiver apontando para dentro. Se o ER estiver apontando para fora, então a componente radial ela vai ter um sinal negativo, porque ela sempre aponta para dentro. Então, isso aqui é só para vocês verem de forma mais prática como você resolveria esse exercício. E você também poderia fazer o oposto. Dado o A, como que você obtém o V? Então, você sabe que o AR é dado por essa expressão, então você já obtém o V dessa forma aqui. E aí o seu V, ele vai ter uma componente a θt, que seria uma integral ali daquela expressão, e uma componente que veio da aceleração radial, mas ele também aponta na direção θ. Então, essa seria a nossa expressão de velocidade. Então, assim, resumindo, o A de θ, ele pode ser calculado pelo dv dt, e a aceleração centrípeta, ela é dada por isso aqui. E a velocidade, ela vai sempre combinar esses dois termos. Ela vai ter essa componente aqui, que é modificada de acordo com a aceleração θ, na direção θ, e essa componente aqui, devido à aceleração centrípeta. Só para mostrar para vocês como seria o caminho inverso, né? De obter a velocidade dada a aceleração. Ficou alguma dúvida em relação a esse problema? Bom, então eu vou para o Professor, próximo. Oi? ficou uma. A aceleração radial, ela produz uma velocidade também? Então, a aceleração radial, ela muda a direção da velocidade, lembra? Uhum. Sim, sim. Então, ela não muda o módulo, ela muda só a Tá. direção, Ah, tá tá bom? bom, obrigado. Bom, então agora o próximo que eu escolhi para fazer para vocês é o 31. Então, deixa só eu mostrar para vocês qual que é o 31. Bom, então o 31 diz o seguinte, pessoal. Um corpo inicialmente de repouso é acelerado em uma trajetória circular de raio 1,5 metros, segundo a equação alfa igual a 120 radianos por segundo ao quadrado. Sabe-se que a partícula passa pela posição θ igual a π sobre 2, em t igual a 0 segundos. Determinar a velocidade angular do corpo em função do tempo, a posição angular do corpo em função do tempo e as componentes tangencial e centrípeta de sua aceleração. Então, vamos voltar lá para o nosso problema. Foi dado um alfa. Então, esse aqui é o alfa. E foi dado uma posição inicial e um raio. Como que a gente encontra o ômega de t? Movimento uniformemente acelerado. Então, V igual a V0 mais AT, no movimento linear, e ômega igual a ômega 0 mais alfa t no movimento circular. Só que foi dado que ômega 0 é 0, ele fala que o corpo inicialmente em repouso é acelerado. Então, ômega 0 é 0. Então, o ômega vai ser igual a alfa t, o alfa foi dado, então essa é a nossa expressão do ômega de t. O item B, a posição angular do corpo em função do tempo. Então, a gente sabe que a gente tem aquela expressão de posição para o movimento uniformemente acelerado,
No caso do movimento circular, ela é muito parecida. Seria um x igual a x0 mais v0t mais um meio de at quadrado. Então, aqui a gente tem θ igual a θ0 mais ω0t mais um meio de alfa t quadrado. ω0 é 0. O θ0 foi dado como π sobre 2. Então, é só substituir aqui. Então, a gente tem, simplificando, que o θ de t é o π sobre 2 mais 60t ao quadrado. Então, esse é o item B. Aí no item C, ele pedia as componentes tangencial e centrípeta da aceleração. Bom, a gente sabe que a aceleração ela pode ser escrita dessa forma. A gente sabe que a aceleração radial é v quadrado sobre r, ou ômega quadrado sobre r. Aí, no fim, eu usei o ômega porque a gente tem o ômega aqui. Então, é só substituir. Ficou R vezes o ômega ao quadrado, só que o ômega ao quadrado é isso aqui, ó, gente, 120t. Então, por isso que apareceu 120 ao quadrado, t ao quadrado. Aí eu só substituí os valores que a gente tem, mas ficou em função do tempo, porque ele não pediu num determinado tempo. Então, a aceleração radial é isso aqui, ela depende do tempo. E o Aθ, ele é um alfa vezes R. Então, essa aceleração, quando ele dá assim, em radianos por segundo, para obter a aceleração, a gente precisa multiplicar pelo raio. Então, vale essa expressão aqui, a θ é alfa R. Ele deu o alfa e a gente quer o Aθ. Então, só fazer a continha, o R foi dado, isso dá 180 metros por segundo ao quadrado. Então, o vetor aceleração vai ser esse 180, que é o Aθ, na direção θ, mais essa outra componente radial na direção ER. E essa componente aqui depende do tempo. Então, esse exercício, acho que era só isso mesmo. É isso mesmo. Então, esse era mais rapidinho, mais para vocês relembrarem como obter as equações de movimento num movimento circular. Ficou alguma dúvida em relação a esse? Então, alguém me perguntou se... Peraí, a aceleração... no caso, sim, eu errei o sinal. Eu errei o sinal, gente. Essa aceleração aqui, ela é para dentro. Então, esse aqui deveria ser menos, porque a gente tem... Opa. Se a gente considerar aqui devia ser menos, porque a gente está considerando aquele referencial onde o ER aponta para fora. Então, na verdade, esse aqui é um módulo, né? Mas quando a gente escreve aqui tem que ser menos. Então, aqui é menos. Menos. Obrigada, gente, por terem me corrigido. Então, a questão A daria para fazer por integral também. Então, você tem ali o alfa de ômega dt, aí você integra e você chega na expressão. E você também poderia fazer por integral a do dθ. Então, você faria dθ dt igual a ômega, aí você integra o ômega e obtém o θ. Eu quis fazer assim, escrevendo direto de cara as equações do movimento, mas se não for um movimento uniformemente acelerado, teria realmente que fazer por integral. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tá bom. Esse 31 a gente chegou a fazer uma vez numa aula passada, viu, gente? A gente fez ele, se eu não me engano, nós fizemos por integral, e a gente até fez ele modificado, considerando que o alfa não era constante, mas dependia do tempo. Então, dá uma olhadinha nas nossas notas de aula para relembrar como você faria se fosse
um alfa que depende do tempo, né? Que não seria constante. Aí teria que usar a integral mesmo. Então dá uma olhadinha lá nas nossas notas de aula que tem lá. Bom, agora o próximo exercício é o 42, que alguém me pediu para fazer. Bom, então você tem aí um vagão pode deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal. Um bloco A de massa M igual a 2 kg está encostado na face vertical do vagão, como mostra a figura 2.13. Então você tem aí essa figurinha. O coeficiente de atrito entre o bloco e o vagão é 0,6. Determine a aceleração mínima do vagão para que o bloco não caia. Neste caso, qual é o módulo da força de atrito? Sendo a aceleração maior que esse mínimo, a força de atrito será maior que a calculada na parte B? Explique. Bom, então vamos lá. Então a gente tem aqui o exercício 42, e a gente tem esse bloco rosa se movendo com uma determinada aceleração, e a gente quer saber qual que é a aceleração dele para que o bloco de massa M não caia. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é fazer um diagrama de corpo livre. Então, esse aqui é um diagrama de corpo livre do bloquinho de massa M. Ele tem a força peso em Y, a força peso para baixo, a força de atrito para cima. Por que a força de atrito é para cima? Porque a tendência do movimento é dele ir para baixo. Então, a força de atrito, ela sempre aponta contrário à tendência de movimento. Mesmo que ele esteja parado, se a tendência de movimento é cair, a força de atrito está para cima. E na direção X, a gente tem apenas a normal, que é a força de interação entre esse bloco rosa e o bloco verde. Então, o que acontece? Em Y, a gente quer que ele esteja parado. Então, a força de atrito tem que ser igual ao peso. Somatório das forças tem que ser igual a 0. Uma está para baixo, uma está para cima, então uma tem que ser igual à outra. E a gente também sabe que a força de atrito ela é μ vezes a normal. Então, daqui, igualando as duas, a gente tira que μ vezes a normal tem que ser igual a mg, ou que a normal tem que ser igual a mg por μ. Em x, a única força que age é a normal. E a gente sabe que tudo isso está sendo acelerado com uma aceleração A, que é o que a gente quer achar. Então, a normal tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo x. E aqui é só a massinha do bloquinho M. Então, quanto que vale a normal? A gente acabou de achar aqui, mg por μ. Então, estou substituindo nessa expressão aqui. Então, mg por μ, que é a normal, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente chega nessa expressão, a massa cancela, porque aparece dos dois lados, e a gente chega que a aceleração é g por μ. Então, substituindo os valores, a gente chega nesse valor numérico. E o item B pedia quanto que vale a força de atrito nesse caso, que o bloco está parado. Então, a força de atrito ela vai ser μ vezes a normal. Então, substituindo aqui os valores que a gente tinha encontrado, a gente chega que a força de atrito vai ser mg. A gente tem o valor da massa que foi dado e a gente tem o valor de g. Então, isso dá 20 newtons. Então, é só isso. Somatório das forças tem que ser igual a 0 em y. E somatório das forças na direção do movimento tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Alguma dúvida em relação a esse? Bom, pessoal, alguém também tinha me pedido o exercício 17. O exercício 17 eu já tinha feito numa aula há várias semanas atrás, então eu vou passar um pouco mais rápido. Ele é o último exercício que eu coloquei aqui para resolver com vocês, tá? Bom, então esse exercício 17, deixa eu colocar ele aqui. Eu deixei por último porque eu considero que, como a gente já fez, ele não era tão importante no momento. Bom, então você tem uma partícula que se move escrevendo a trajetória ABC dessa figura.
A velocidade da partícula tem módulo constante igual a 2 metros por segundo durante todo o percurso. O início do movimento é em A, então adotando o sistema de referência em zero, determine. Então o item A pede o vetor velocidade em função do tempo no trecho AB da trajetória. Então você tem aí o desenho de A, B e C, ele quer o vetor velocidade, depois ele quer o vetor posição nesse trecho e o tempo que leva para chegar de A a B. Então vamos resolver esses 3 itens A, B, C, aí a gente volta aqui no enunciado. Bom, a gente tem aí, no trecho AB, só tem movimento na direção X. E é dado do problema que o módulo da velocidade é 2 metros por segundo. Então, só tem movimento nessa direção aqui, em X, então a velocidade só pode ser 2 na direção Y. E o vetor posição, ele vai ter um determinado valor em I e um determinado valor em J. Então, a gente sabe que vale essas expressões aqui, a velocidade é constante, então x é igual a x0 mais v0xt, y é igual a y0 mais v0yt. Então, o vetor posição, ele vai ser o que a gente tem em x, que no fim sobra o v0xt, e o que a gente tem em y, que seria isso aqui, mas no trecho AB, ele está parado em Y. Y é sempre 2, 2, 2. Então, só tem o V0Y, que é 2. Então, em X a gente tem um movimento, que é o V0xt, e em Y ele está parado, em 2. Então, esse é o vetor posição no trecho que vai de A até B. E ele também pede a velocidade nesse trecho. Então, se ele andar de 0 a 4, ele pede o tempo que ele leva para percorrer o trecho de A a B. Então, a gente sabe que a velocidade é 2 metros por segundo, a gente sabe que ele só andou em X e andou 4 metros, então, basta substituir V igual a ΔX por ΔT, isola o ΔT, a gente acha que o ΔT é igual a 2 segundos. Então, esses foram os itens A, B e C. No item D, ele está pedindo... Peraí que eu vou ler aqui para vocês, para não ficar voltando lá. O vetor velocidade em função do tempo no trecho BC da trajetória. Então, no trecho BC, a gente tem aqui, né, o trecho BC. A gente sabe que o vetor posição, o que ele é? Ele é 4 e... Desculpa, eu fiz aqui o seguinte, eu calculei o vetor na posição RB e o vetor na posição RC, e aí eu fiz um menos o outro, aí dá esse vetor aqui, esse vetor resultante. Então, o vetor na posição RB é 4i mais 2j, você tira da figura, na posição C é só 6i. Aí você faz o RC menos o RB, vai dar isso aqui. A velocidade, ela tem que ser proporcional a esse vetor, então ela tem que estar na mesma direção, porque a gente sabe que vale isso. A gente não sabe qual é o tempo ainda, mas a gente sabe que vale isso. Então a direção do RBC tem que ser igual à mesma direção do R. A direção do RBC tem que ser igual à mesma direção da velocidade BC. E o problema nos pediu a velocidade BC. Então a direção é essa, que eu tirei desse vetor aqui, só que vai ter uma determinada normalização de forma que o módulo da velocidade seja constante, porque foi dado no problema que o módulo é 2 metros por segundo. Então, a gente impõe que o módulo seja 2. Então, calculando aqui o módulo desse vetor, a gente tem isso aqui, que é cada componente ao quadrado, né, é o Vx, é a componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Então, a gente obtém isso aqui, 2 raiz de 2 por n, e a gente impõe que isso seja igual a 2, então a gente encontra o valor de n. Então, esse é o vetor velocidade, esse aqui é o vetor velocidade, onde n é igual a raiz de 2. Aí o item E pedia o vetor posição em função do tempo no trecho BC da trajetória. Bom, então agora a gente quer o vetor posição. Então a gente achou o vetor velocidade no item anterior, eu só reescrevi ele aqui, tá, gente?
substituindo aquele n. E agora o vetor posição, ele vai ser um x de t na direção y e um y de t na direção j. Pelas equações do movimento, a gente simplesmente pode substituir quanto que vale o x de t e o y de t. E aqui eu usei esses valores de velocidade em cada direção. Então, é raiz de 2, então esse é o v0x. E aqui menos raiz de 2 vem do v0y, que eu tirei daqui da velocidade. Por outro lado, a gente vê no gráfico que o vetor posição em t igual a 2, ele vale isso aqui. Ele é 4 na direção y mais 2 na direção j. Então, a gente impõe que esse nosso vetor aqui dessa expressão 1, em t igual a 2, tenha que ser igual ao que a gente visualiza no gráfico. Então, para t igual a 2, a gente tem que o r de t igual a 2 é dado por isso aqui, que é essa expressão em t igual a 2. E aí a gente iguala com o que a gente vê no gráfico. Então, o x0 mais 2 raiz de 2 tem que ser igual a 4, e o y0 menos 2 raiz de 2 tem que ser igual a 2. Com isso, a gente obtém os valores de x0 e y0, e a gente consegue reescrever o vetor substituindo esse x0 e esse y0 que a gente tinha inicialmente. Tudo bem até aí, pessoal? Aí o item F pedia o tempo que a partícula leva para sair de A e chegar em C. Bom, a gente já sabe que o tempo para sair de A até B é 2 segundos, que a gente calculou no item C. Agora a gente quer saber o tempo de B para C. Bom, o tempo de B para C, a gente precisa calcular o ΔR pelo ΔT, a gente conhece a velocidade, a gente isola o ΔT e pronto. Então, quanto que é o ΔR? Aí, de novo, a gente faz o R no ponto B, a gente tira isso do gráfico, o R no ponto C a gente tira do gráfico, a gente faz um menos o outro e a gente calcula o módulo para saber qual foi esse deslocamento. Então, o módulo deu isso. Então, só substituindo a expressão de velocidade, a gente tem o ΔR, a gente tem a velocidade que é dada, a gente encontra o ΔT que deu raiz de 2 segundos. Então, o tempo total de A para C é 2 mais raiz de 2 segundos. Que eu somei com esse aqui que a gente já conhecia. Bom, aí a gente tem também o item G e o H. No item G, ele fala o seguinte, o módulo do vetor deslocamento entre A e C. Então, ele quer o módulo do vetor deslocamento entre o ponto A e o ponto C. Aí, de novo, a gente pode escrever quanto que vale o R no ponto C, é só 6i, olhando pelo gráfico. Quanto que vale o R no ponto A? É 2j, só olhando o gráfico. Então, com isso, a gente calcula o RC menos o RA, e a gente consegue calcular, dadas as componentes, a gente consegue calcular um módulo desse vetor, que vai ser a componente em i ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Então, deu 40. Então, esse é o módulo do vetor que liga o ponto A ao ponto C. Então, só para ficar mais claro. Então, a gente quer o módulo do vetor deslocamento. Então, eu peguei esse vetor, fiz um menos o outro, e isso vai me dar o vetor aqui. Então, calculando esse tamanho aqui, a gente já consegue obter o módulo do deslocamento. E o item H, a distância total percorrida pela partícula entre os instantes t igual a 0 e 3 segundos. Bom, a gente sabe a velocidade e a gente sabe o tempo. Então, com isso, a gente já calcula quanto que vale o deslocamento da partícula, que dá 6 metros. Então, esse foi o exercício 17 e era o último que eu tinha preparado para vocês. Ficou alguma dúvida? Bom, pessoal, então, com isso a gente cobre todos os conceitos, né, que a gente pode cobrar na prova. Então,
cinemática, lançamento de projéteis, movimento circular, leis de Newton, utilização de gráfico para obter deslocamento, distância percorrida. Só que agora é com vocês. Tem que treinar um pouco, tem que fazer exercício, não adianta só olhar a resolução, né? Tem que tentar sozinho, senão na hora da prova fica difícil. Como a prova é com consulta, eu sugiro que vocês façam os exercícios, deixem os conceitos que vocês têm que usar anotados. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem me escrever, certamente, se você fizer todos os exercícios da lista, você vai muito bem na prova. Então, quem não tentou, tentem o máximo possível, conversem entre vocês e tentem resolver o máximo de exercícios possível para vocês irem bem. Tá bom? Então, os exercícios da prova, eles estão parecidos com o nível de exercício da lista. Eles estão parecidos, sim. Talvez tenha um ou outro que esteja um pouquinho mais difícil, mas se vocês tiverem feito os da lista, eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco, então eu não vou poder continuar aqui online com vocês. Mas se vocês quiserem me pedir alguma questão, eu posso fazer e mandar depois para vocês. O Arthur está me pedindo uma questão da prova teste. Me manda, por favor, me fala quais exercícios vocês ainda têm dúvida, que daí a gente conversa offline. Então, o Caio quer uma dica do exercício 20, esquiador. E da prova teste, qual que você queria, Arthur? Ah, tá. Esquiador da prova teste. Tá, eu vou fazer o seguinte, esses eu mando para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu mando umas dicas do 20 e esse do esquiador da prova teste. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, só lembrando, né, que na hora da prova não pode colocar vírgula, tá? Então eu resolvi aqui um monte de exercício para vocês. Eu tô colocando vírgula porque em português aqui no Brasil a gente usa vírgula, mas na prova a gente vai ter que colocar ponto. Então, por exemplo, esse problema aqui que deu 8,125 metros. Lá na prova, 8,125 metros. Não esqueçam disso, tá, gente? Pra na hora não computar errado a resposta de vocês. Porque se colocar com vírgula, não pode voltar para arrumar. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Se vocês quiserem mandar dúvidas também pelo nosso grupo, eu estou disponível. Podem mandar e-mail, o que vocês quiserem. Tá bom? Bom, pessoal, então, sim, na prova você pode colocar a resposta com mais de 2 casas decimais. A gente colocou pelo menos 2, que é para não ter muito arredondamento, mas você pode colocar quantos você quiser, na verdade. Se você fizer a conta com a calculadora carregando todos os valores, você pode colocar sim. Então tá bom, pessoal. Eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião em 1 minuto. Eu agradeço por vocês terem entrado. Obrigada, bons estudos para vocês e boa sorte na sexta-feira na prova. Qualquer coisa podem me procurar até lá.